Olá pessoal, tudo bom? Então vamos dar uma revisada aí nos Renda Mais. E aí eu escolhi, pessoal, os Renda Mais que vocês mais investem, que são o 30, o 35 e o 45, e também uma pitadinha do 65, que eu sei que tem uma turminha que gosta muito desse ativo, né? Então tá, uma turminha jovem aí, vamos dizer, que está investindo para realmente se aposentar daqui 40 anos. Muito bem. O que, que nós fizemos? Nós fizemos tudo igual ao, aos nossos vídeos de segunda-feira. Então, para o vídeo não ficar muito cansativo, porque é o mesmo formato, é a mesma coisa, eu deixei aqui a calculadora instantânea do canal, tá? E nós vamos fazer uma simulação não de marcação a mercado. Vai acabar sendo uma simulação de marcação a mercado. Mas como a calculadora é instantânea, a maior utilidade é ela nos dá a ideia de quanto custariam os nossos títulos para comprar lá no Tesouro se eles estivessem com a taxa que eu vou colocar aqui. Então todos esses dados aqui em amarelo são suposições. E aqui é somente a prova dos 9, ou seja, quando eu coloco a mesma taxa do último dia, ele dá o exato valor do título no dia. Então significa que a conta que está aqui dentro está correta, tá? Isso aqui é uma conta, não é um número digitado. E aí o que eu quero dizer? Se a sua taxa média, por exemplo, é 6,11%, nós vamos ver um número próximo à média de 1818? Não. Nós veremos um número maior aqui, maior que 1818. Por quê? Porque esse número aqui, o preço do título no dia 2, e aí pessoal, quero mostrar também da onde eu tirei essas planilhas, tá? Para vocês não acharem que é da minha cabeça, ou que é do chat GPT, ou que é ou que é de outra fonte, né? Águas de Lindóia, né? Como uma apresentadora aí gosta de falar. Não, é do Tesouro, tá? Eu vou mostrar da onde que eu tiro isso. Então, voltando aqui, ó, vai dar um valor maior. Por quê? Porque isso aqui é a média. Só que cada título aqui, lembra aquela questão do valor nominal atualizado que é calculado todo santo dia com o crescimento da inflação, com a estimativa da Ambima, nos dias 15 é o VNA fechado, com preço fechado, porque saiu o número no IBGE, aquela questão toda. Então, o VNA é o mais alto da história. Pessoal, o VNA hoje, o valor nominal atualizado, é o mais alto da história. Logo, a taxa que aparecer aqui vai ter o preço mais alto do que qualquer média possível antes, tá? Vamos ver o site do Tesouro. Então tá aqui o site no dia 3 já. E nós vamos aqui, ó, em histórico de preços e taxas. Esse arquivo aqui, ó, consolidado de preços e taxas, é o arquivo que contém todos os títulos desde que o Tesouro Direto foi lançado, desde 2002. Claro, as tabelas do VNA são retroativas a julho, 15 de julho de 2000, mas o Tesouro Direto foi lançado em 2002. Então nós temos absolutamente todos os títulos aqui. Mesmo que o Tesouro não faça mais a tabelinha resumida do Renda Mais e do Educa Mais como fazia até o ano passado, os dados continuam aqui para quem quiser consultar, tá? Então, escolha aí a sua área de especialidade, é Excel, é LibreOffice, é Python, é JavaScript, você vai conseguir tirar os dados daqui e ter assim uma apresentação legal, porque tá tudo bagunçado aqui dentro. Quem já tentou mexer, deixa aí nos comentários, me diz se esse arquivo é ou não é uma bagunça. Então, voltando aqui, pessoal, para o Renda Mais 2030, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que taxas, hein? Que taxas no sentido de que são títulos que têm 2 anos aí, nem isso, e eles pegaram 2 anos de bastante estresse. O ano de 23 com muita volatilidade, mas com períodos até de namorar os 5%, como a gente vê aqui na taxa mínima, 5,21,
Teve um bom período que eles andaram ali vários meses a 5%, quando o mercado aceitou o arcabouço fiscal. E agora, em que nós temos uma volatilidade feroz, só que para cima. E aí o céu é o limite, né? Então, tivemos aqui 7,04 no dia 29 de novembro, a máxima histórica, por enquanto, de abertura é a mesma coisa, tá? A abertura. E nós temos, então, o preço, pessoal, vejam, variando de 1.700 a 1.900 este ano de 2024, sendo que a maior parte do tempo ele rodou a 1.700 e alguma coisa. Então, pessoal, quem fez um aporte constante todo mês ou fracionado 2, 3, 4 vezes ao mês, provavelmente está num valor próximo da média de 1.818 ou da mediana 1.814. Mas como o título ele tá meio que andando de lado, tá mantendo o preço porque a taxa vai subindo e o VNA não consegue puxar tanto para cima porque a taxa sobe, né? O VNA sobe, mas a taxa sobe junto. Então não dá tempo do preço cair, mas também não sobe, né? Também não se valoriza com o tempo. O que acontece? Quem fez aportes concentrados também não está mal, está bem, né? Porque não variou muito. Ou quem fez um aporte concentrado esperando um grande ganho, esse grande ganho não aconteceu, porque a taxa não caiu, ela, pelo contrário, ela subiu. O que mais que a gente quer informar aqui vocês? Então, esses quadrantes aqui, esses quartis, melhor dizendo, são muito impressionantes. Porque vejam, o Q4 vai de 6,25% a 7,04%. E isso aqui, pessoal, é aí que tá. Qual é a estatística, pessoal? Ela é muito boa pro passado. Aliás, ela é pro passado. Ela é um instrumento de avaliação. Avaliação. Ela não é um instrumento de prognóstico. Isso tem que ficar muito claro para todos que nos ouvem. Mas como instrumento de avaliação, eu acho excelente, tá? E as coisas tendem as variáveis que acontecem no mercado financeiro, na natureza, etc, 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 elas tendem a apresentar um comportamento de regressão à média. Então, mercado com ciclo, mercado sem ciclo, segue Selic, não segue Selic, segue estresse político, não segue o estresse político, dólar e bolsa e CDI, um monte de coisa. Entra tudo misturado, são múltiplos fatores, mas existe essa tendência de voltar a ter o comportamento em algum dos quartis. O que eu quero dizer também é que esses quartis aqui vão dilatar com o tempo, tá? E o Q4 pode ser que daqui a 3, 4 anos caia para algo mais próximo de 5,80, 5,90 até 7 ou 7,5, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. E o Q3 fique mais próximo de algo como o IPCA 45, por exemplo. Aliás, ele até está aqui. Deixa eu ver aqui. Eu baixei aqui um pouco a tela. Aqui, ó, mais próximo de... também está forte, ó, 6,24 a 6,97. Vamos ver o 35. Eu ia dizer de 5 a 5,8, mas aí eu tô muito com o histórico geral do 35 na cabeça. Bom, voltando aqui para o renda, o que mais que nós temos que avaliar aqui, ó? Então, pessoal, olha só, a média de preço, ó, ela ficou muito parecida em todos os meses, ó. Ela começou no mês de março e vejam, a taxa vem subindo, 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 aqui ela parou, desceu, subiu, subiu, subiu. Vamos ver aqui, ó, de agosto em diante, em que ela só subiu, o preço só caiu também na média, ó. Vejam, aqui ele não faz o comportamento do IPCA 29. Para quem quer lembrar o comportamento do IPCA 29, olha aqui. Eita, vamos ter que dar uma apertadinha aqui nas células. Ó, comportamento do IPCA 29, olha aqui, ó. Taxa sobe, preço caiu. Aí a taxa subiu mais um pouco, o preço caiu. Aí a taxa continuou subindo e o preço também subiu. Isso aqui o Renda Mais não vai fazer. Não, por quê? Porque ele justamente tem os 20 anos de renda que ficam oscilando até o momento do seu pagamento. Depois que pagou a taxa mais inflação. E vamos ver, pessoal, lá no começo a gente tem interessante, olha aqui, ó, outro dado. Mas o Renda Mais ele rende pelo tempo, assim como os demais tesouros IPCAs?
Óbvio que sim. Olha aqui que interessante e que sorte que nós tivemos. Ó. Em abril, a taxa média foi 6% e o preço médio foi 1.810. Muito perto da média geral, né? Mês de abril. No mês de agosto, o preço, a média ó, foi 6,01 e o preço foi 1.869. Olha que é R$ 50 acima, praticamente, do preço médio de abril. E mesma taxa, 6,01 contra 6,00. Então, o que nós temos de diferença aqui? 4 meses inteiros, né? Claro, agora a média de preço caiu muito. Por quê? Porque a taxa subiu de uma média de 6,01 para 6,7 quase, né? Muito bem, pessoal. Agora vamos lá. Vamos ver então na calculadora instantânea. Vamos supor agora quedas que podem ser o preço médio, a taxa média de vocês, né? E aí para que vai servir esse exercício? Vai servir para a gente ter uma noção da marcação a mercado, sim, favorável, mas vai ser uma noção também para você se tranquilizar. Esse é o meu grande objetivo aqui. Meu grande objetivo, pessoal, com os vídeos e o conteúdo de educação financeira que eu pretendo passar é o seguinte: a gente não fazer resgate antecipado em momento errado. Tanto que quando alguém pergunta aqui na zona de comentários, eu posso trocar tal título adquirido em tal mês, título tal mês com taxa tal, por esse título aqui, não sei o que lá. Saindo da questão da recomendação e tal, que a gente não pode fazer, o que eu procuro ensinar? Eu procuro ensinar a pessoa a ver, a calcular se o seu título pelo menos manteve o poder de compra, para você não entrar num investimento e sair com menos do que você aplicou em termos de poder de compra, que é vital, porque o nosso objetivo no investimento sempre é aumentar o poder de compra. Nós temos que, senão não faz sentido investir e guardar para depois, porque se eu não consigo com os meus investimentos aumentar o meu poder de compra, eu prefiro gastar hoje. Isso é óbvio demais, pessoal. Se a gente está fazendo investimento que não é para aumentar o nosso poder de compra, é melhor não investir e gastar bem hoje. A exemplo do que escreveu o apóstolo Paulo, eu não quero pregar aqui, mas ele dá um argumento muito interessante que é exatamente isso, na fé, na Bíblia, com relação aos investimentos. Eu sei que quem não gosta de religião, talvez até não goste muito do comentário, mas vale a pena ouvir o comentário, o argumento dele. Qual é o argumento do apóstolo Paulo? Ora, o apóstolo Paulo falou o seguinte: se Cristo não ressuscitou, então comamos e bebamos, porque não existe mais nada. Ora, bom, se Cristo ressuscitou ou não, isso é a fé de cada um, tá? Voltando aqui para o mundo financeiro. Ora, se eu não aumento o meu poder de compra nos investimentos, então eu gasto tudo hoje. Mas eu quero aumentar o meu poder de compra. Então o que eu tenho que fazer, pessoal, no Tesouro Direto? Eu tenho que ficar até o vencimento. Essa é a grande moral. Esse é o grande ensinamento que eu quero passar para vocês na questão da educação financeira. E quando eu faço uma simulação aqui, que fique muito claro, não é para ganhar com marcação a mercado, é para quê? É para tranquilizar aquelas pessoas que estão vendo o seu saldo derretendo por causa da marcação a mercado, porque a taxa está disparando, e ficam desesperadas e pensam em vender, e pensam assim: não, esse investimento não está aumentando meu poder de compra, eu vou tirar tudo e vou gastar. Não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque o seu investimento, se a sua taxa média, por exemplo, fosse 6,5, olha quanto que seria o seu investimento, o seu título. 1.818. Se fosse 6,25, isso é o 30. 1.878. Se fosse 6%, como foi aqui em abril, em agosto, vai ser um número maior que 1.869, maior que 1.810? Vai. Seria R$ 1.941. Olha que doideira, pessoal. Eu acho que vamos parar por aqui, tá? Porque realmente o objetivo não é estimular vocês a... agora eu vou botar tudo nesses títulos aí, nesses renda mais, para dar marcação ao mercado. Não é isso. É para tranquilizar quem, por acaso, está vendo o seu saldo diminuir. Calma. Esses títulos vão dar o seu prêmio, vão dar o seu retorno, mas tem que esperar
o tempo fazer o seu trabalho do juro composto. E para isso leva tempo. Tempo leva tempo, é óbvio. Vamos para o 35. Antes, porém, contudo, todavia, vamos ver aqui, ó, 6 e 11. Vai dar um número maior que 1.818? Claro que vai. Olha aqui, ó. R$1.913 seria o preço dele se a taxa fosse 6,11 no dia 2 de 12. É isso que a minha calculadora mostra, tá? E olha ali quanto que foi a média no 6,11, 1.818. Por quê? Porque aqui incluiu no cálculo dessa média VNAs passados, que necessariamente foram menores do que o VNA do dia 2 de dezembro, tá? Muito bem, pessoal. Renda mais 35 agora sim. E aqui, pessoal, a marcação a mercado é mais forte ainda. Por quê? Porque ele começa a pagar depois e o vencimento dele é 5 anos depois do 30, né? Então temos aqui um Q4 ainda incluindo 6%. Deixa eu ver se o IPCA 35 inclui 6%. Puxa vida, eu tô mal aqui. Nada vai ajudar meu argumento. Bom, voltando. Mas assim, vamos esperar uns 4, 5 anos para ver se esses quartis não vão ficar mais amigáveis. Eu tenho a dúvida eu tenho o benefício da dúvida do tempo. Muito bem. Então, pessoal, voltando aqui, ó. Poxa vida, olha só que maravilha. Esse título tá na casa de 1.270, 1.300, ó. E a média dele 1.350. Vamos ver se o Renda Mais 30 tá na mesma situação. Está. Ele está a 1.700 e alguma coisa. Deixa eu colocar aqui a mesma taxa para não confundir a vida. E está abaixo da média. Olha só, pessoal, Renda Mais. Outro dado aqui útil com a nossa estatística. Se o preço atual está menor do que o preço médio, é oportunidade. Mesmo se a taxa caiu, se a taxa subiu, não importa. O preço está mais barato que a média do ano. É super chance, é super oportunidade, é uma janela aberta. 35, pessoal, então. Bem abaixo, hein, do preço médio. Vamos ver aqui, ó, aquele fenômeno de abril e agosto, ó. 601 a 1.353. Muito perto da média, mesma coisa do 30, hein? E em agosto, 604, parecido. Foi mais parecido no 30. 1.392, aumentou R$40, ó. Aumentou R$40. Muito bem. Vamos direto para simulações. 6,75, vamos ver se a sua taxa média foi 6,5. Você teria aí os títulos a 1.328, se foi 6,25, seriam R$1.389 e a 6%, R$1.452. Impressionante. Seria por acaso mais alto, inclusive, que o preço máximo da abertura neste ano. E esse ano já está acabando, hein? 6,12 para comparar com a média, seriam R$1.421. Que loucura. Renda Mais 45, pessoal. Muito bem, R$665, está bastante abaixo da média. A média foi 743. Aqui 6,10 versus 6,3 já está bem longe. Aqui 7 bases, pessoal, já começa a dar diferença. Claro que o título ficou R$10, R$11 mais caro, mas 7 bases já faz bastante diferença, não dá para contar muito aqui. É melhor a gente ver as diferenças pela calculadora. Mas vamos ver o que ele fez, ó. Vamos ver aqui, ó. A partir do momento que a taxa começou a subir, em agosto, o preço só cai. É fato. Taxa sobe, preço cai. Taxa sobe de 6,30 para 6,5, preço cai também. A taxa sobe de 6,5 para 6,6 e o preço cai também. Aqui tudo seguindo a marcação a mercado. Bom, vamos ver aqui as simulações. 710 chega no... É que agora ele tá muito bom, né? Olha aqui, pessoal, 6,74. Ele tá... Olha, ele tá com desconto 7,43, preço médio. Quantos por cento, hein? Vamos fazer essa continha aqui. Essa continha especial aqui. Esse aqui dividido por esse aqui, menos 1. Não, é R$12, é 12%. 11,62. Vamos fazer a continha pros outros, pessoal. Vou fazer aqui. Eu vou tendo ideias e vou fazendo a planilha na hora.
ver, ó, olha a diferença, olha como quanto maior o prazo, né, a taxa está subindo, pessoal, a taxa está subindo. O que acontece com o preço? O preço deteriora, né, o preço cai. E quanto mais longo prazo, maior é essa deterioração. Olha só o que está acontecendo com o preço. No 30 só caiu 4%. Qual é a conta que eu fiz? Média com relação ao último fechamento. Sendo que no último fechamento nós temos taxas mais altas, né? Ó, aqui é 6% e no 45 já são 11,6%. Bom, vamos fazer a regressão para 6,5, para 6,25. Claro, aí ele começa a ficar mais alto que a média, né? E para 6%. Para 6% não fica mais alto que o máximo. Claro, é um título que pula muito mais na marcação a mercado. Aqui a gente teria que baixar, sei lá, para 5,80, 859 para ultrapassar o preço máximo. E agora o título, que é uma verdadeira brasa em chamas, pessoal. Renda mais 2065. Aqui qualquer décimo, qualquer centésimo na taxa faz mudanças intensas. Tanto que eu nem vou considerar comentar alguma mudança aqui, porque alguma semelhança, porque não tem. 6,06 e 6,10 não dá para contar. Vamos ver. Taxa sobe, preço cai. Sobe, preço caiu. Preço caiu ali 2,49 para 2,32. Taxa subiu mais um pouco, preço caiu mais um pouco, caiu R$8. Subiu mais um pouco, caiu. Agora a taxa cai 3 vezes. Tem título que a taxa cai 3 vezes e não acontece absolutamente nada. Taxa cai, preço sobe. Preço subiu, R$4. Taxa caiu 6,32 para 6,10. Olha, aumentou R$24. Mais de 10%, porque 10% de 211 são R$21. Mais de 10% com movimento de queda de 22 bips. Vocês viram isso? Vocês viram isso? Mas aí o que aconteceu de agosto para cá? A taxa só voltou a subir. 6,10 e o preço caindo, caindo, caindo. E tá há 2 meses com preço médio inferior a R$200, hein? Loucura. Bom, pessoal, preço máximo 6,98 no dia 29, com taxa máxima 6,98, preço mínimo 1,63. Preço de abertura, pessoal. Preço de abertura. Eu não imaginava, e isso vocês devem ter me ouvido comentar aqui no canal, eu não imaginava que esse título voltaria. Eu tenho todos os dados de 23 também, para aceito sugestões, tá? De coisas estatísticas para fazer, para a gente matar a curiosidade ou fazer cenários simulados. Deixem aí nos comentários que são bem-vindos, tá? Eu não imaginava que esse título voltaria para o preço de quando ele foi lançado. E olha, pessoal, ele foi lançado, para vocês terem uma ideia, para igualar o preço, ele teve que bater 6,98 e ele foi lançado a 6,44. Né? R$169. E voltou. É como se a pessoa realmente não tivesse saído do lugar desde o dia 30 de janeiro de 23. Que loucura esse título. Fora quem infelizmente comprou a R$300 aqui, ó, nos idos de agosto do ano passado, infelizmente a 5,30, ó, tá perdendo feio na marcação do mercado, mas aí tem que investir com o prazo. Então realmente esse título é para realmente investidores muito jovens, que tem bastante tempo para investir, segurar, esperar, porque o tempo de acúmulo que esse título tem é uma coisa fabulosíssima, pessoal, fabulosíssima. Tanto que vem aquela questão, né, pessoal? Quanto que você ganha no investimento? Ora, se você comprar barato, essa é a regra do mercado. Você compra barato, você vai ter o ganho. Qual é dos renda mais ou mais barato? Vamos voltar aqui. Opa, já foi meio rápido aqui, ó. Se todos os títulos chegam no mesmo preço final, no mesmo valor, que é o VNA, que hoje está 4.365, se não me engano. Olha aqui, ó.
Esse aqui vai ganhar bem, ó. De 1.700 vai para 4.365. Mas olha esse cara aqui, que vai de menos de 180 para 4.365. Só que o que ele precisa para multiplicar tantas vezes assim? Para multiplicar 20 vezes. É isso, pessoal? Eu já fiz essa conta aqui, mas eu acho que é. Vamos ver aqui, 4.365 dividido por 179. Meu Deus do céu, 24 vezes. Precisa de 40 anos, né? De acúmulo. É uma porrada muito grande. Bom, voltando. Bom, pessoal, vamos dar aqui então. Quem está investindo nesse título e tem esse prazo, meus parabéns. É um excelente investimento. Invista sempre, aporte constante. Pode ser um pouquinho todo mês. Como ele tem muito tempo de acúmulo, você não precisa investir muito, você pode investir muito pouquinho. Por quê? Porque são 40 anos, né? Então, mesmo que você invista R$ 100, já é meio título. Olha aí que loucura. R$ 100 nos outros títulos não representa muita coisa. Vai ser algumas frações. Nesse aqui vai ser meio título. Então vejam como é fácil, né? Mas para isso tem que ter o tempo. Então agora, pessoal, vamos lá fazer as simulações para ver e para ver também como ele recupera muito fácil o preço, mas para isso a taxa tem que cair. Para você ver, ó, ele estava a 6,53. Vamos colocar essa taxa aqui. Ele já iria para 200, ó. Ele já iria para um valor maior, ó. Por quê? Porque o tempo passou e o VNA cresceu. Vamos colocar 6,25. Ele já vai para 227. E a 6%, ele vai para 255, pessoal. Já bem pertinho do preço máximo. Vamos colocar aqui os 5,80 para ver como é que ele ficaria. 280, quase o preço máximo, hein? Vamos ver 5,75. Aí ele supera o preço máximo. Para chegar nos R$ 300, aí ele passa um pouco. Se chegar a 5,5. Olha, pessoal, 5,5, hein? É taxa de estresse em outros contextos. E agora é taxa de ganhos com marcação a mercado. Que loucura, não? Que loucura. Mas isso aqui eu quero mostrar para vocês para a média. Né? Se você tem uma taxa... Pô, eu só tenho uma taxa média de 6%. Tô aí comprado a R$ 230. Agora o título tá 180. Pô, tá caindo R$ 50 por título. Tá machucando muito. O saldo é uma dor de olhar. Calma. Se a taxa tivesse a 6%, você teria 255 em cada título. É muito diferente, né? A média, pessoal, 6,17. Seriam 236, mais alto que isso aqui. Olha só que loucura. Então, pessoal, é isso aí. São títulos muito tensos para marcação a mercado. Eu acredito que o Renda Mais tenha que ser investido com o firme propósito de complementação da aposentadoria. E ele precisa de uma decisão muito importante. Você decidiu que você vai gastar esse patrimônio, pode ser uma parte, não precisa ser o seu patrimônio integral. Você pode ter o seu patrimônio em IPCA com juros e Selic, ou esperando no IPCA principal para algum outro objetivo, certo? Mas para o objetivo de comprar renda mais não faz sentido, tá? Porque o acúmulo dele, nele próprio, é muito mais potente que o próprio IPCA principal com a finalidade de aposentadoria. Se você decidiu gastar, estabeleça uma parte do seu patrimônio. Alguns acham que pode ser todo o patrimônio, nada contra, mas tem que pensar essa decisão muito bem pensada. E aí a dica que eu dou para quem for fazer isso é fazer, se possível, a ponte de 40 anos. Então pegar o 30 e o 50, o 35 e o 55. Claro, a gente tem uma limitação, que é o 45 e o 65. Não dá para fazer com 50 e 70 porque 70 ainda não existe. Mas daqui a pouco o tesouro lança e aí vai estar tudo bem, tá? Quem decidir colocar todo o patrimônio nesse tipo de título, faça a ponte de 40 anos. Mas se for gastar uma parte e ter a outra parte, aí pode ser fundo imobiliário, ações, cripto, enfim, o que quiser, que tome a sua decisão da maneira mais consciente possível, tá? E quem está pensando em marcação a mercado, não diga que eu não avisei que esses títulos são uma brasa quente para pegar na mão, hein? É uma brasa fervendo, pessoal.
Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.